Olá, meu irmão, olá, minha irmã, boa noite. Que bom ter você aí do outro lado hoje nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, dia 15 de novembro de 2018. Seja bem-vindo a mais um programa Segue-me. Estamos aqui nesta quinta-feira para falar com você hoje sobre um tema muito importante da nossa paróquia. Da nossa igreja no geral, né? Da nossa igreja católica apostólica romana do Brasil. Estou aqui em nome da nossa paróquia Santa Rita dos Impossíveis de Santa Rita do Araguaia. E nós vamos trabalhar hoje sobre o tema, um tema que tem sido trabalhado e vai ser trabalhado por um bom tempo dentro da nossa igreja, que é a iniciação à vida cristã. Esse tema de hoje não é mais visto como uma pastoral, e sim, né, como eixo norteador, como explicou o nosso padre Abimar Moraes Abimar Moraes, durante a 55ª Assembleia da CNBB, né, do ano passado. E eu até tive a graça de participar nesse final de semana passado, né, dia 10 e 11 isso, de novembro, sábado e domingo passado, eu participei de um encontro com o mesmo padre Abimar em Jataí. Ele foi um encontro a nível de diocese, onde ele falou muito e ele tratou muito sobre esse tema com a gente, a iniciação à vida cristã. Eu fui como catequista e foram alguns catequistas da nossa paróquia, né? Nós fomos participar desse encontro onde nós aprendemos muito com esse padre. Ele é doutor em teologia, doutor em teologia. Ele tem algumas formações, ele se especializou em catequese e ele é quem está passando para o Brasil essa ideia do que é esse norte para o Brasil, não é esse norte? Seria norte? Não, né? Esse norte, né, para o Brasil, como o que é a iniciação à vida cristã. E nós estamos trabalhando esse tema. Então, eu convido você para ficar com a gente até o final do programa e a gente vai passar um vídeo onde ele vai explicar melhor o que é isso e vai ser muito bom para a gente aprender. E eu quero já começar o nosso programa pedindo para você pegar a sua Bíblia para que nós possamos partilhar a palavra de Deus. É o que o Senhor tem para nós hoje, nesta quinta-feira, 15 de novembro de 2018. A nossa palavra está no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 25. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 25. O Evangelho diz assim, o título, Vinda do Reino de Deus. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes, o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos, virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão, ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem os seguir, pois como relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra de hoje, Jesus é interrogado pelos discípulos, né? Quando viria o reino de Deus? É uma pergunta que de repente você se faz também, né? Você pergunta, mas quando é o reino? Quando vem esse reino de Deus? Quando eu posso viver o reino de Deus? E Jesus dá duas respostas.
pelo que eu entendi desse evangelho, e você com certeza tem tira alguma coisa desse evangelho também, eu entendi que Jesus, primeiro ele diz assim: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Primeiro, a primeira pergunta que a gente faz assim, os discípulos perguntaram para Jesus quando virá o reino de Deus. E ele já diz para eles, não, o reino de Deus já está entre vós. Aí nós podemos pensar, mas como seria esse reino de Deus? Primeiro, a pessoa de Jesus, junto com os discípulos, ele é o reino de Deus, ele é o Filho de Deus, ele, naquele momento que ele estava no meio deles, ele já estava encarnado, era o verbo encarnado, e já ali ele era a certeza do reino dos céus, o reino de Deus. E também os discípulos poderiam pensar, como ele disse, o reino de Deus já está no meio de vós, eles também poderiam pensar, eu sou o herdeiro do reino dos céus. Porque o próprio Deus, né, o próprio Jesus está aqui no meio de mim, no meio de nós. Então, são duas formas de imaginar como a resposta de Jesus. E assim a gente pode tirar várias outras, porque graças a Deus a palavra de Deus é viva e ela nos ajuda a viver isso, né? Aí mais tarde ele explicou aos discípulos, virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não o vereis. Então vos dirão, ei-lo aqui e ei-lo ali, não deveis sair nem os seguir. Da mesma forma, mais tarde Jesus explica de novo aos discípulos, né, que virão dias em que desejaram ver o Filho de Deus. E muita gente hoje, às vezes, deseja ver o Filho de Deus, né? Aí como eu disse que tinha duas formas de pensar. A primeira, Jesus diz para nós que o reino de Deus está no meio de nós. Depois ele diz, virão dias em que desejareis ver ver o Filho do Homem, ver um só dia o Filho do Homem, ver o próprio reino, ver o reino de Deus. Então, a palavra de Deus e a igreja acredita, baseado dentro da palavra de Deus, que nós podemos viver o reino dos céus aqui? Sim, podemos viver o reino dos céus aqui, porque como? Buscando estar em comunhão com Deus, sabendo viver os sofrimentos que a vida traz e entregando o nosso coração para Deus, vivendo em comunhão com Deus, vivendo a graça de Deus todos os dias na nossa vida. E podemos também viver o reino de Deus após o nosso encontro com o Senhor, se tivermos vivido a graça de Deus aqui, na esperança de encontrar com o Senhor. Então, como que uma forma que a gente às vezes não, eu gosto de explicar, a igreja acredita, por exemplo, que os santos alcançaram o reino dos céus. Os santos alcançaram. Por quê? Porque eles conseguiram viver a graça de Deus durante a sua vida. Se você olhar as histórias dos santos, eles viveram dificuldades, sim, viveram sérias dificuldades, né? Sofreram, mas tiveram diante do sofrimento a certeza do céu. E ali Deus, com certeza, manifestou a graça dele através daquelas pessoas. Através de Santa Rita, de Santo Antônio, de São João, de Nossa Senhora e assim por diante. Tantos santos que hoje a igreja, graças a Deus, tem. Então, o reino dos céus é para aqueles que vivem a graça de Deus aqui na terra, buscando viver a vida eterna. O reino dos céus é a vida eterna. Eu quero assim que você hoje, que passa por dificuldades, que de repente, passando essa dificuldade, não consegue ver a graça de Deus.
A palavra de Deus, no livro de Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, diz: em tudo dai graças, louva ao Senhor em a todo momento. Eu quero, assim, por experiência própria, teve um momento da minha vida que eu passava por dificuldades e eu ouvi alguém dizer assim: Júlio, louva a Deus. Eu falei: mas como que eu vou louvar a Deus por tanta dificuldade que eu estou vivendo? Parece que o mundo estava caindo na minha cabeça. Parece que tudo dava errado para mim. E quantas vezes, né, a gente vive isso? Você que nesse momento nos assiste aí, de repente está achando que tudo deu errado na sua vida, tudo está dando errado. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa disse para mim: agradece, louva a Deus. Mas eu pensei: mas como que eu louvo a Deus pelas dificuldades? Ele falou: não, inclusive eu falei: mas eu não tenho como eu louvar. A gente agradece, eu imaginava, né, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que agradecer a Deus, que louvar a Deus somente nos momentos alegres, somente nas graças. Nas dificuldades eu tinha que lamuriar. Nas dificuldades eu tinha que reclamar, e a gente reclama até hoje. Não estou falando assim porque, graças a Deus, eu mudei muito com o tempo. A gente vai ficando mais velho e vai começando a conhecer a palavra de Deus um pouquinho. A gente começa a entender que a gente precisa louvar e agradecer a Deus também pelas dificuldades. Porque se você não tivesse dificuldade, como é que você procuraria a Deus? Então, aí eu comecei a louvar a Deus. Eu posso testemunhar para você que as coisas começaram a acontecer. E graças a Deus foi melhorando, e até hoje eu tenho a graça e eu continuo louvando a Deus pelo meu dia, vou dormir, louvo a Deus pelo dia que eu tive, mesmo com as dificuldades eu louvo a Deus. Então eu convido você que passa por depressão, por momento financeiro de dificuldade, por tantas coisas, agradeça, louva a Deus e busca o reino dos céus. Amém? O nosso tempo está acabando, a nossa diretora aqui disse que está acabando, então nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. O programa Segue-me está de volta e nós vamos continuar falando sobre o nosso tema de hoje, que é a iniciação à vida cristã. Como eu disse no primeiro bloco, eu tive no encontro esse final de semana com o padre Abrimar em Jataí e nós ouvimos muito e entendemos o que é a iniciação à vida cristã. Porque a nossa igreja vive um tempo de preparação e essa iniciação à vida cristã, como eu disse que nós somos só catequistas, para que nós possamos ajudar, para que nós catequistas possamos ajudar a nossa comunidade, ajudar os catequizandos a viver essa iniciação à vida cristã. E o padre Abimar explicava para a gente explicou durante esse final de semana o que é iniciação à vida cristã, né? O que o padre explicou para a gente. O que eu entendi, nós participamos um dia e meio lá, né? Sábado o dia todo, domingo até o meio-dia. Resumidamente, depois nós vamos ter o vídeo onde você vai entender um pouco o que é isso também. De início, para que eu possa estar explicando mais ou menos, pelo meu entendimento do encontro, até o ano 400 depois de Cristo, a igreja não se podia dizer que era cristão. Se você dissesse que era cristão em público, você era morto, era apedrejado e assim se matava os cristãos naquela época. No entanto, mesmo com essa rejeição ao cristianismo, o cristianismo cresceu. Porque o Espírito Santo agia naquele povo, deixado pelos apóstolos, e ali eles doaram a vida deles também pela evangelização, doaram a vida deles para que nós estivéssemos aqui hoje, e eu estivesse falando para você, e você ouvindo, e buscando esse Deus no seu coração. Ali
a igreja cresceu, mas com fé e com uma devoção muito grande. E a partir do ano 400, que mais ou menos, do ano 400 em diante, a igreja, os cristãos começaram a ter uma liberdade, né? Diante da história, começaram a ter uma liberdade, podendo se dizer que era cristão. Já não começava, já não acontecia mais, não matavam-se cristãos muito naquela época. E nós chegamos a um tempo, hoje, que no nosso Brasil, né, claro, não se mata um cristão, mas está sendo esquecido o cristianismo. As pessoas não buscam o Senhor, as pessoas não querem saber mais de se encontrar com o Senhor. Passa suas dificuldades achando que não precisa de Deus. Não, eu preciso só de um remédio, e assim, claro, o remédio ajuda, vários meios que se ajudam, mas Deus também faz parte, precisa fazer parte da minha e da sua história. E então, a igreja percebeu que hoje, a partir de um tempo para cá, é preciso que as pessoas que não conhecem, para que a igreja saia em missão, vai ao encontro do povo, vai ao encontro daqueles que precisam de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, nesse programa. Esse programa, ele está indo ao seu encontro, ao encontro do seu coração, pedindo que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Então, iniciação à vida cristã é você que não é batizado, você que não tem a catequese, você que não é crismado, você que não busca os sacramentos, você que não acreditava em Deus, que de repente fala, mas eu preciso acreditar em Deus porque Deus é grande e Ele faz parte da minha vida, da minha história. Então, que você nos procure, que você assista a esse programa, que você se encontre com Deus, mas que essa iniciação à vida cristã nós possamos passar para você, para que você comece essa iniciação. Amém? Mais ou menos é isso que nós entendemos por iniciação à vida cristã, mas para você entender melhor, para você ficar mais bem habituado, nós vamos passar um vídeo. Ele é rapidinho, 2 minutos e 40. Presta muita atenção, onde você vai entender realmente o que é iniciação à vida cristã. O modelo da iniciação cristã mais antigo da Igreja é aquele em que os 3 sacramentos são recebidos conjuntamente na vigília do Sábado Santo. Após um longo tempo de conversão, de estudo e de assimilação da Palavra de Deus, no chamado catecumenato. Atualmente, o ritual de iniciação cristã de adultos, também chamado RICA, publicado em 1972, restaurou esse antigo modo de batizar os adultos. O RICA está organizado em 4 tempos e em 3 celebrações de passagem. Este conjunto de elementos possui uma grande unidade que está centrada na Páscoa de Cristo. O pré-catecumenato, o catecumenato, a purificação e a mistagogia. É importante conhecer a pedagogia da iniciação cristã de adultos para compreendermos a identidade que ela produz. Por isso, os elementos dessa forma de iniciação devem ser aplicados a toda forma de catequese. Os tempos e as celebrações da iniciação de adultos orientam a catequese por idades, para a unidade do processo em 3 etapas sacramentais. A progressividade desses tempos também organiza as orações e os ritos que irão moldando o coração do candidato. Na Vigília Pascal, a Igreja celebra a morte e a ressurreição de Cristo com os sinais do fogo, da palavra, da água, do pão e do vinho. É o lugar próprio para a celebração conjunta dos sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia para os adultos.
já na última parte do nosso programa, no terceiro bloco do nosso programa, nós não podemos esquecer de te fazer o convite para os nossos encontros, para as santas missas da nossa paróquia, para a programação da nossa paróquia Santa Rita dos Impossíveis. Deixa eu te dizer o seguinte, hoje às 19h30 nós temos na Capela São Sebastião a Santa Missa. Amanhã às 6h30 da manhã também temos a Santa Missa na Igreja Matriz. No sábado às 18 horas na comunidade Senhor Bom Jesus. Às 19h30 na comunidade Nossa Senhora Aparecida. No domingo, às 7 horas da manhã, a Santa Missa na Igreja Matriz e às 19h30 também na Igreja Matriz. Seguindo a nossa programação, na terça-feira, às 18h45, o Terço das Mulheres. Às 19h30, Santa Missa e após a Santa Missa, o Terço dos Homens. E na quarta-feira, o grupo de oração da Renovação Carismática faz um momento de louvor, onde você também é convidado a participar. Não se esqueça de acompanhar de segunda a sexta, às 11h45, o programa diário espiritual com o Padre Humberto. E toda quinta-feira, nesse mesmo horário, às 18h15, nós temos o programa Segue-me, com reprise todo sábado às 15 horas. Você é nosso convidado a acompanhar. E nós temos também um convite especial nesse Ano Nacional do Leigo, Ano Nacional do Laicato, na nossa Igreja Diocesana, Diocese de Jataí. Eu quero convidar a juventude, vigília com a juventude diocesana, iniciando com a Santa Missa no dia 24 de novembro, às 19h30. Jovens, você é convidado especial. Você, jovem, que quer participar, nos procure. Vamos montar uma forma de você estar participando deste encontro. E no dia 25 é aberto a toda a comunidade. Início às 9 horas com o Donélio, encerrando com a missa de... Início às 9 horas com o Donélio e a missa de encerramento às 15h30 também com o Donélio, o nosso bispo diocesano. O local será no Campeira, em Jataí, Goiás, Avenida Rio Doce, sem número, setor Colinas. É a comemoração do ano do laicato, o ano do leigo. Você, leigo, é convidado especial a participar dessa nossa programação. Então, eu quero convidar você a ver um vídeo agora. Nós vamos ter um vídeo de uma oração de São Padre Pio, onde eu quero que você acompanhe esse vídeo. Tenha uma ótima noite, que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença
ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha. Seja meu único abrigo. Quero sua companhia. Muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor.